Olá a todos, nós estamos dando início à nossa disciplina de manutenção, configuração e manutenção em computadores. É, Antes da gente falar um pouco dos computadores, falar de manutenção em computadores, nós temos que entender o computador, né? E é, o, o que veio antes do computador, tá certo? As invenções do computador. Então nós temos a imagem de um ábaco, né? Que foi o primeiro instrumento inventado pelo homem com o intuito de processamento de dados. Aí você pergunta, mas professor, um ábaco? Sim, um ábaco. O ábaco foi a primeira calculadora. E eu sempre digo, o computador é uma calculadora. É uma supercalculadora, mas não deixa de ser uma calculadora, né? Ela foi inventada pelos chineses e há mais de 2000 anos antes de Cristo era usada para cálculos simples como soma e subtração. Ótimo exemplo de processamento manual, né? Aí nós temos a máquina de Pascal, né, ou a máquina pascualina, né, que o nome na apostila foi esse, porque é lá de 1642. A máquina construída pelo cientista e matemático francês chamado Blaise Pascal, desenvolvida para efetuar cálculos simples, como soma e subtração, por meio de engrenagem mecânica. Então, gente, aqui nada mais é que uma calculadora. Uma calculadora é um pouco maior para efetuar cálculos simples, né? Para a gente ver como evoluiu a tecnologia dia de hoje. Aí eu tenho a primeira geração de computadores, né? Que eram os computadores baseados em válvulas. O computador, ele era a capacidade dele, ele ficava em grandes salas, né? O acesso, os primeiros computadores, eles foram restritos para uso militar, né? Só para realizar cálculos balísticos para as guerras. Ele precisava ser programada cada tarefa, então assim, se desconectava, conectava, desconectava, conectava lá, e era uma tarefa por vez só que eu poderia fazer, né? Hoje no seu computador você pode ouvir música, navegar na internet, basta fazer o download de um filme, né? Tá editando no Word, por aí vai, né? É só, ele tinha um grande consumo de energia e o problema devido ao aquecimento, né? Era enorme e pesava toneladas. O exemplo, nós temos o Mark I, o ENIAC, né? E o EDVAC, ENIVAC, IBM 600 e E70. Então, aqui eu coloquei umas imagens de uns computadores da primeira geração de computadores. A segunda geração de computadores, esses computadores já diminuíram um pouco o tamanho. Por quê? Porque as válvulas, o que é válvula, professor? Eram as lâmpadas em um comprimento bastante extenso, né? Que fazia a mágica do computador. Foram substituídos por transmissores, né? Que o transmissor é um componente eletrônico muito menor. Aí eles colocaram em circuitos, né? Os transmissores em circuitos, para diminuir os circuitos impressos, né? A redução do tamanho dos componentes de computadores melhorou um pouco no desempenho, né? E a redução de custo. Nós temos exemplos da IBM, né? A IBM ela foi uma das pioneiras em computadores. Temos a nossa terceira geração de computadores, né? Que é substituição de transitores pelos chips, né? Os chips de computador, circuito entregado em uma placa de silício, diminuição de tamanho, né? Maior capacidade de processamento. Exemplo, o IBM novamente 360, o PDP-11 da DEC, né? Então, esse é o computador da terceira geração de computadores, que talvez seu avô já tenha conhecido, ouvido falar. Já é um pouco, não é tão antigo assim. Só que o computador também ainda só era para fazer cálculo, não tinha internet naquela época, né? E transferência de arquivo pelos disquete. Veja que nesse da imagem tem duas entradas para disquete. Aí nós temos a quarta geração, né, que já surgimento do microcomputadores, né, microprocessadores, né, que o computador ele passou a ser voltado para usuário comum, né, a gente fala usuário comum, que o computador eles foram vendidos, né, como um produto, né. Aí o circuito melhor, a Intel lançou o seu primeiro processador, né, Intel 4004, depois 8008, né, que era o dobro do 4004. Aí a IBM lança o PC, né, Personal Computer, Computer, ou seja, computador pessoal em 81. Aí os computadores eles abaixaram um pouco o preço, os computadores passaram a ser vendidos. Mas não era vendido antes, professor, nos computadores. Primeiro, a propósito dele, geração militares. Depois, para a empresa. E depois que veio ser comercializado, né? Em 1980 o Brasil começa a fabricar computadores, né? E por aí vai. Aqui os exemplos de alguns computadores que talvez você já pode ter visto ou conhecido, ou talvez seu pai pode ter visto um computador desse.
Aí nós temos de 81 até os dias atuais, né? Os computadores estão muito mais modernos, não há uma tecnologia que substitui os processadores que são utilizados até hoje. Então, assim, gente, os processadores hoje de computador, hoje, no dia que eu estou gravando essa aula, não existe uma tecnologia que possa substituir hoje os processadores atuais do seu computador, tá certo? Aí a ênfase foi no software, né, para processamento de equipamento eletrônico, que surgiram e ainda surge. Como assim? Antes os computadores não tinham programa. Hoje tem aquele jogo da carta que é um software, né? Tem o Paint que fez muito sucesso com a criançada. Tem o Media Play, né, para você ouvir música e por aí vai, né? O nível de hardware surge a robótica, impressora de todos os tipos, como impressora 3D, smartphone, tablet, notebook, TV digital, smart TV, entre outros. Então, gente, olha, tudo isso é computador. A impressora 3D é um computador, sua smart TV é um computador, o smartphone eu já falei, né, que é um computador. Os níveis de software surgem aplicativos para celulares e internet que proporcionam vários tipos de tecnologia, como GPS, e eu dou o exemplo do WhatsApp, né, AP para smartphone, rede social, Bluetooth, entre outros, novos conceitos de tecnologia, né. Enfim, os computadores eles evoluíram, diminuíram drasticamente o tamanho, né, podendo os computadores tamanho da palma de uma mão, e melhorou também consideravelmente a velocidade do computador, né? E hoje o computador ele tem muito programa, muito aplicativo disponível. Aí aqui, como a disciplina de manutenção de computadores, essas são algumas ferramentas básicas, isso é o básico do básico do básico do básico para trabalhar com manutenção em computadores. Eu preciso ter um alicate de bico, de corte, chave Phillips, chave Fender, estilete, vasilhame para parafuso, pincel tipo trincha, né, pinça metálica, borracha e uma lanterna de expansão. E por que tudo isso? Olha, gente, eu abro um computador, eu tenho que ter uma vasilha pequena para guardar os parafusos, para não perder. Eu preciso ter tanto a chave de fenda como a Phillips. Eu preciso do estilete se precisar cortar algum fio. Eu preciso dos dois alicates, né? Eu preciso do pincel para fazer uma limpeza, da pinça para remover algum equipamento pequeno, a borracha para limpar a memória RAM, a borracha para limpar a memória RAM. Isso, eu preciso da borracha para poder limpar a minha memória RAM, tá bom? Montagem e manutenção de microcomputadores, o próprio nome sugere o seu significado, como já sabemos. Existem micros de todos os lugares, né? Bancos, mercados, casas, empresas, etc. Possuir conhecimento em montagem e manutenção de microcomputadores torna o indivíduo capacitado a montar, desmontar e realizar manutenções em um microcomputador, tornando-se um técnico em montagem e manutenção. Entretanto, esse conhecimento não é exclusivamente da pessoa que pretende trabalhar nesse ramo. Hoje em dia, ter conhecimento nesse assunto faz a diferença em qualquer área de atuação profissional. Afinal, os computadores estão em toda parte e podem dar problema a qualquer hora. Então, imagine você que trabalha com computador e seu computador parou de funcionar, deu alguma coisa, né? E muitas vezes só precisa você reiniciar o computador, só precisa tirar da tomada, ou a memória suja. Então, assim, todo técnico em informática ele tem que ter o conhecimento básico de manutenção de computadores. Mas não só o técnico de informática, toda pessoa que trabalha com o computador, ele tem que conhecer as peças do computador, tem que conhecer os probleminhas mais básicos. Gente, muitas pessoas mandam computadores para assistência técnica, é um problema que a assistência resolve em questão de segundo, e não era nada demais, mas a assistência vai cobrar o seu valor, né? Seu valor X, e está errado, não está correto, mas muitas vezes é uma coisa insignificante, que você achava que dava trabalho, mas nem deu nenhum trabalho em si, viu? Aí ó, nós temos dois tipos de manutenção em computadores, né? Que é a preventiva e a corretiva, né? A preventiva é a manutenção realizada apenas para prevenir problemas possíveis, né? Como devemos considerar a limpeza periódica do interior do computador. Então, assim, a preventiva ela é para prevenir que o computador ele venha dar um problema no futuro, né? Então, fazer limpeza no computador, abrir, tirar poeira, é manutenção preventiva. Verificar se as memórias estão boas, manutenção preventiva. E eu tenho a manutenção corretiva, que é o que? Para corrigir algum erro, né? Essa manutenção é feita quando o micro apresenta algum tipo de problema, ou seja, é uma manutenção para corrigir defeito. Como exemplo desse tipo de manutenção, temos a substituição de peças queimadas, né? Então, assim,
É a manutenção corretiva, né? Eu vou corrigir algum erro, trocar uma memória, trocar uma fonte de alimentação, trocar um processador, um HD, por aí vai, tá bom? E a gente termina por aqui nossa aula e até a aula de número 2.